Olá, varejista! Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo que a gente está preparando, que a gente preparou para você com muito carinho. Hoje a gente está aqui cercado de pessoas especiais e eu queria apresentar para vocês um por um. A gente está primeiro aqui com a Bruna, à minha esquerda, a Bruna Armelin. A Bruna, ela tem uma empresa, Realtar, e ela faz marketing para supermercado. Daqui a pouco vocês vão entender direitinho como é que é isso na prática, né, Bruna? Seja bem-vinda. Isso, obrigada, Carol. Um prazer estar aqui. E aqui à minha direita, essa linda, maravilhosa, minha grande amiga e parceira da Mix Fiscal, Gabriela Jardim, conhecida como Gabi Gata. Oi, Olá Gabi, a todos. tudo bom? Oi, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada Gabi, pelo conta aí pro convite. pessoal onde é que você está hoje. Ah, tá, recém, né? Agora com o bebezinho pequeno, voltei aí à ativa e no universo varejista. E fui convidada pela SA Mais Trade, que é um novo braço aí da SA Mais, que virou um ecossistema do varejo, para fazer parte do time. Que legal. E hoje eu sou head de relacionamento entre os fornecedores, varejistas da SA Mais Trade. E, gente, o bendito fruto aqui no meio das mulheres, representando, então, o time masculino, Emerson Augusto, consultor de supermercado. Seja bem-vindo, Emerson. Obrigado. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Fico muito feliz de estar ao lado de pessoas bonitas. Acho que é até difícil eu ficar bonita aqui desse lado de tantas mulheres lindas aqui. A gente está sempre preparando conteúdo para os nossos clientes, para você que é do varejo, que é de supermercado. E a Mix Fiscal tem uma preocupação genuína nós hoje somos especialistas em cadastro de produtos, em tributação, em descomplicar a tributação para você. E a gente tem uma preocupação muito grande e a gente entende que o supermercado, ele está ali. São vários nichos, né? São várias goteiras que o dono do supermercado precisa fechar para que realmente possa otimizar a sua margem, o seu lucro. Então, a Mix Fiscal sempre está trazendo para vocês empresas parceiras, sólidas, de solução. Então, a gente tem essa preocupação de mais do que transformar empresas, a gente quer transformar vidas de fato. Eu queria começar, então, contando um caso de um supermercadista que ficou amigo nosso, né? Não era, era um cliente que ficou amigo nosso. E é um querido, a gente é convidado para festa de aniversário, e para viajar, para férias, enfim. Mas isso acontece porque realmente, de fato, a gente transformou a empresa, transformou a loja dele, mas a gente transformou a família dele e isso, gente, é realmente uma satisfação enorme. Então, esse supermercadista, não vou falar nomes, né? Acho que não tem necessidade, esse supermercadista entrou no ramo do varejo, assim, sem pretensão nenhuma, não veio de pai para filho. Aconteceu que ele teve uma oportunidade e comprou um supermercado, ele e a esposa. E aí, estava muito preocupado com a fazer funcionar, né? O que o dono do mercado precisa no começo? Fazer vender, né? Aprender a vender, e ele estava ali naquela operação, vendendo e sendo caixa, indo para o Ceasa, né? Ele era ali um varejista e foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo. Ele começou faturando 50 mil, ao ponto que ele já estava faturando 3 milhões por mês. Só que ele chegou num nível que ele viu que não era só vender, que ele precisava ter outras soluções. Ele entendeu a necessidade de um cadastro muito bem organizado, que tudo começa no cadastro de produtos, né, Emerson? E aí ele foi crescendo e ele fez muita dívida. Quando ele chegou para a gente, ele já devia, não lembro agora exatamente, mas ele devia milhões, estava devendo vários milhões para o banco. Ele estava em dívida com a Receita Federal, com o fisco, ele já tinha recebido multa e chegou assim para a gente: olha, vou quebrar. Nesse momento a gente parou, isso é uma coisa bem interessante, já vem desde o meu pai, isso, de quando a Mix Fiscal começou lá atrás. A gente se envolve muito com as histórias. A gente toma pra gente, né? A gente é empresário também e a gente toma essas histórias
como nossa. E aí o Fabrício ali sentou, se desdobrou em entender a operação dele e falou, cara, você tem muito dinheiro para receber. Você sabia que você pagou? Vou fazer aqui por cima, mas você tem muito dinheiro para receber. O quê? Tenho? Como assim? Nem sabia que tinha pago o imposto a mais e que ele podia ter, ele tinha também oportunidades de crédito que ele não tinha enxergado, a contabilidade não tinha enxergado, apesar de já estar um mercado grande, tá? Ele já tinha 2 ou 3 lojas com faturando 3 milhões. Fizemos essa recuperação. Posso fazer um parênteses aqui e dizer, né? A gente está com muita solução de consulta nova, muitas leis novas, entendimento novos do fisco. A Mix Fiscal também investiu um bom dinheiro agora numa plataforma nova. Então, a gente está com uma nova forma de diagnóstico fiscal. E aí, nessa oportunidade, com essa nova plataforma de diagnóstico fiscal e com essas novas soluções de consultas, a gente conseguiu fazer uma recuperação de crédito de 12 milhões. Foi 12 milhões, Santiago? De 12 milhões de reais. E, que rufem os tambores, o fisco paga em dinheiro na conta, não é compensação de crédito. O fisco pagou em dinheiro na conta dele. Pensa, uma pessoa que estava já em dívida com o fisco, já tinha recebido multa, porque não estava pagando o ICMS, enfim, naquele desespero, vou quebrar minha filhinha, minha esposa, ganhar 12 milhões de reais na conta. Então, assim, ele já era nosso amigo, ficou mais ainda, né? Ficou assim. Então, assim, esse é um propósito real, genuíno, e eu acho que aqui, se a gente for bater papo, todo mundo tem uma história de um cliente especial, a gente tem vários clientes especiais. E eu queria começar com a Bruna, então. Bruna, na sua empresa, na sua história, você também a empresa começou com você, com seu pai, né? Isso, na verdade, começou como um braço, a Realta começou como um braço de uma consultoria para supermercados, né? Então, que é da Armelin, e a gente sentiu a necessidade do marketing ter uma atenção maior, né, dentro do supermercado. A gente sentia que as agências, às vezes, nós não tínhamos uma agência especializada em supermercados para trabalhar, porque a gente sabe que o varejo, ele é diferente, né? Ele é diferente da indústria. A gente, né, nós vemos isso todos os dias. Então, nós começamos, e aí nós criamos a Realtar, né? E aí o nome vem até de realidade, exatamente por isso, para a gente trabalhar a realidade do nosso cliente, né? Então, trabalhar exatamente, né, dentro da estrutura dele, dentro do que é possível para ele, o que a gente pode fazer ali para ajudar aquele cliente, para fazer ele crescer. Como que o supermercado de pequeno ou médio porte consegue estruturar o marketing de forma estratégica? Tá. Hoje a gente tem algumas vertentes e a gente trabalha com a estruturação do departamento, porque o pequeno, o que ele acha? Ele acha que ele precisa ter uma equipe de marketing, que ele precisa ter o gerente, e às vezes ele não tem essa possibilidade. Não é que ele não queira, é que ele realmente não tem braço para isso. Tá igual aquela história que eu contei, tá ali muito na operação ainda, preocupado em vender, né? Preocupado em vender, e aí ele vê grandes redes fazendo grandes campanhas, e ele fala, poxa, mas o cara é grande, ele tem uma equipe inteira, eu não vou conseguir nunca chegar. E não, é possível fazer essa estruturação, né? Não só buscar o conhecimento, mas a gente pode fazer também, a gente tem uma pessoa especialista ali, né? O que a gente vai fazer? O departamento de marketing, ele precisa ser visto muito mais do que o menino do tabloide, né? A gente estava até conversando já, isso vem mudando muito, né? Então eles já estão entendendo que isso vem mudando, mas a gente ainda tem muito ao que alcançar ainda nesse sentido, né? Então, ele tem que ser um departamento estratégico, ele tem que ser um departamento que a gente vai desenhar uma campanha, né? Quais são as ações que a gente vai fazer durante o ano, como que isso vai envolver a loja, né? Não é só ter uma ideia bonita, uma ideia linda, uma arte bonita, não é só isso, né? A gente precisa fazer algo que realmente funcione dentro da loja dele. Então, a gente faz essa estruturação, né? Como que a gente vai fazer, por exemplo, para fazer essas campanhas acontecerem? Mesmo você sendo um cliente pequeno, mesmo você sendo um supermercado pequeno de faturamento,
pequeno, como que a gente pode fazer uma campanha que realmente funcione para o seu cliente, para uma loja pequena. Então, é possível. Você consegue contar para a gente na prática uma história de alguém que pensou, não, isso não é possível para mim, e você falou, não, vamos aqui, vou pegar na sua mão e vai ser possível? Sim. Eu tenho um cliente que ele está numa loja, ele está numa cidade hoje que tem 17 mil habitantes, é uma cidade bem pequena, é bem interior, assim, você chega na cidade, assim, parece aquela coisa meio Velho Oeste, assim, sabe? Parece que é um outro universo. Aqui do interior de São Paulo? Interior de São Paulo. E ele é uma loja que ele tem um faturamento muito bom, na verdade, para o tamanho da loja dele. Ele tem os concorrentes. A concorrência ali, antes, né, quando eles imprimiam muito tabloide, para você ter noção, era assim: vamos esperar o tabloide do concorrente. Se chover, eu já sei que o meu vai atrasar porque não saiu do concorrente. Era nesse nível, assim, espera o tabloide do concorrente. A estratégia dele era esperar o preço do concorrente. Quer dizer, se o meu concorrente estiver perdendo, eu vou perder mais ainda, né? E aí a gente chegou nessa loja, ele não tinha estrutura de marketing, ele tinha um menino que fazia ali. Falei, bom, então nós temos... Que fazia os cartazes. Os cartazes. Eu falei, bom, eu tenho uma pessoa que está interessada no marketing. Para mim, isso é o suficiente dentro da loja, né? Então, ele vai ser a minha ponte com o comercial. Quem é o comercial? É o dono. Não tem problema. Tá ótimo. Eu preciso dessa pessoa. Porque ele quer mais. Na verdade, quando a gente tem essa pessoa ela quer mais. Então, o que a gente fez? Ele tinha uma campanha que ele fazia todo ano, que ele dava uma moto. Era isso. Era uma pessoa que ganhava uma moto. Ou seja, eu sabia que ele tinha uma verba ali. Então, nós podíamos trabalhar uma verba com ele. Essa moto era de que valor? Uns 20 mil, tá, 20, bom 25 mil. Né? Isso. O pessoal tem noção então, mesmo. eu sei que ali, para premiação, ele tinha uma verba. E aí, eu falei, bom, legal, então eu sei que a gente tem. Eu falei, então, por que a gente não muda, então, essa campanha dele? E por que a gente a gente faz essa análise do público, porque tem isso também, eu falo muito para os meus clientes. Você não é o seu cliente, né? Às vezes a gente vê e fala, mas eu vou ganhar um copo, eu vou ganhar... Sim, mas quem é o seu público? Será que o seu público não vai ficar satisfeito com isso? Então, a gente precisa analisar muito o público também, né? E aí, a gente entrou com uma campanha para ele. Eu falei, ao invés da gente premiar uma pessoa, vamos fazer uma estratégia de uma campanha que nós vamos trazer, além de formação de imagem, a gente vai trazer recorrência na loja dele. Então, eu quero que o meu cliente venha mais na minha loja. E aí, o que nós fizemos? Nós dividimos essa premiação e aí ele poderia ter sorteio, não era sorteio, ele poderia ganhar todos os dias. Todos os dias ele podia ganhar o cliente. Ele estaria concorrendo a algum prêmio todos os dias. Todos os dias. A maneira que ele vai ganhar, na verdade, é ali no caixa já. Então, ele não é... E aí, esse meu cliente, ele gosta de sorteio. Então, também, para condizer com a cultura da empresa, porque ele fala, Bruna, eu acho que os meus clientes esperam sorteio. Eu falei, então vamos dividir, a gente faz algo que traga o cliente, traga essa recorrência, e a gente faz um sorteio final. E aí, a gente fez isso, e a gente traz os clientes dentro da loja todos os dias. Porque, às vezes, o cliente ele não consegue se ver ganhando uma moto, mas ele consegue se ver ganhando uma bolsa personalizada com um congelado dentro. E aí tá, né, o pulo do gato, digamos assim. O que a gente fez? Essa bolsa, quanto que vai custar essa bolsa? Vai custar R$4.000, 50 bolsas, por exemplo. E como que a gente vai pagar? Será que a gente não consegue colocar um logo de um fornecedor e fazer esse fornecedor bancar esse brinde pra gente? Ou então a gente vai colocar um congelado de fim de ano. A gente não consegue isso com o fornecedor? Então, a gente começou a trazer muito isso da negociação e aí fazer essa campanha de recorrência. E aí, agora, todo ano as pessoas esperam e as pessoas conseguem se ver ganhando uma bolsa. E aí, você pegou aquela mesma verba que um único cliente era beneficiado. Isso. E aí, você desmembrou e vários clientes ficaram e voltavam. Isso. Agora, qual é o impacto, ou existe um impacto diferente de sortear uma moto ou várias bolsas com um congelado ou um copo? Sim, ou não? Existe. Na verdade, é assim, é aquilo que eu falo muito, né? O cliente, ele tem que se ver ganhando o prêmio. Então, a gente faz a análise do público exatamente por isso.
né? Ele quando começa a campanha e é uma compra de supermercado simples, qualquer. Olha, você ganhou aqui, você não quer ver se você Aí ganhou tem um prêmio? X, se você comprar Acima até de 100 acima, reais, por exemplo. aí você concorre. Ele fazia, por exemplo, 70, né, na época. A gente subiu um pouquinho, porque a gente queria subir um pouquinho o ticket médio dele. Então, a gente já sobe um pouquinho esse valor. E aí, a gente subiu esse valor. E aí, o cara que ganha na hora, ele não está esperando. É quando você pega o cliente, ele não está esperando. E aí, quando ele não está esperando, e ele fala, olha, você ganhou uma bolsa com um congelado personalizada. Ali, para ele, vai pegar mais do que ele ficar esperando o sorteio da moto. Ali, ele consegue visualizar ele ganhando. E aí, ele volta na nossa loja. Porque é isso, e aí a gente gera essa recorrência. Né? Exato. E aí, ele está sempre voltando. E aí, ele fala, olha, eu fui lá no mercado e eu ganhei na hora. Não é sorteio? Não, não é sorteio. Ganhei, a menina me deu um negócio, a hora que eu abri, eu tinha ganhado. Então, você gera... A gente fala muito disso, por exemplo, da experiência do cliente ali dentro da nossa loja, que a gente trabalha muito isso, né? Como que a gente vai trabalhar a experiência? Porque hoje não é só preço. Hoje é muito a gente trabalhar a experiência. Então, ele é um cliente pequeno, então ele não tem ali um medium door, né? Ele não tem, mas ele trabalha a experiência dentro do cliente dele dentro da loja. E funcionou muito bem. E aí a gente trabalha, por exemplo, essa parte... e por isso que eu falo muito desse marketing estratégico, de trazer muito... então, como que a gente vai fazer essa campanha? Né? Eu ia te perguntar isso. Como que essa empresa ela consegue colocar em prática as campanhas? Isso. Então, por isso o marketing precisa ser estratégico, junto com os outros departamentos da loja. Né? Então, hoje, quando a gente pensa numa campanha dessa, eu preciso pensar no chão de loja, como essa campanha vai funcionar, né? Então, a gente precisa treinar, por exemplo, a nossa frente de caixa. Como que vai ser? Retirada de prêmio. Eu tenho um lugar para pôr esse prêmio, né? A pessoa ganhou. Quem que vai lá pegar o prêmio? É a fiscal, mas será que a fiscal não fica muito corrido para ela? Depende do horário de movimento, pode ficar corrido. Quem que vai ser a pessoa responsável para pegar esse prêmio para o cliente, por exemplo? Então, a gente precisa pensar em tudo isso, mas antes disso, a gente precisa pensar, por exemplo, nessa parte de verba. O comercial, o trade. Como que a gente vai trazer isso? Né? Aí, vamos pedir para a Gabi? Acho que a Gabi vai ser vamos perfeita para falar. Gabi, um supermercado pequeno ou de médio porte consegue, de fato, fazer trade marketing? Bom, claro que sim, né? Inclusive, o exemplo que a Bruna acabou de citar é um supermercado de uma loja, numa cidade pequena e que se estruturou. Vamos lá. Então, olha, gente, então aquela história de que é só para os grandes, para as grandes redes, é mito isso? Olha, os grandes, eles já estão estruturados de alguma forma. Eles já trabalham com o fornecedor de uma maneira estratégica e está cada vez mais se aperfeiçoando nisso, né? Já tem um profissional lá dentro, um setor de trade marketing. Cada varejo está num momento diferente. Mas o pequeno consegue trazer isso para lá? Claro que sim. Primeiro Conta de tudo... como? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo é arrumar a casa, tá? O que a agência da Bruna fez foi exatamente isso. Arrumou a casa. Foi através do marketing? Maravilha. Tem supermercado que estrutura a sua área de trade marketing junto ao marketing, né? Junto ao profissional de marketing. Tem supermercado que esse profissional de trade seria um profissional mais estratégico que se estrutura junto ao comercial. Tem supermercado que não. É um departamento de trade marketing, onde ali ele está de maneira colaborativa com os departamentos. Porque o profissional de trade, ele tem que entender essa questão de... Não é só aquele profissional que está ali negociando com a indústria e executando no PDV, né? Não é isso. Ele precisa dos departamentos para que tudo isso dê certo. Ele precisa do marketing, ele precisa do comercial, ele vai precisar, de repente, de alguém que está atuando ali no PDV, seja repondo mercadoria, seja colocando toda a layoutização, né, do merchandise, ou que está vindo da indústria, ou que o próprio supermercado desenvolveu, ou que a agência desenvolveu junto ao varejista. Então, assim, o pequeno, ele tem como começar um trade marketing. É claro que não está sendo comparado a uma rede grande, mas ele tem como dar início. Primeiro, arrumando a casa dele, tá?
quais são os investimentos que ele tem para o marketing. É tabloide, é outdoor, né? É TV, é CRM, são tecnologias, é rede social. Então, quais são os canais que ele se comunica com os clientes? Dentro do PDV, quais canais ele se comunica? É uma rádio indoor? São as TVs indoor? É um painel de LED? Enfim, tudo isso daí são ativos que ele, juntando tudo isso daí num documento, entendendo qual que é a relação de custo que ele tem e como ele pode expor a marca do fornecedor que quer investir nisso, afinal, poxa, eu sou um fornecedor X e eu quero o quê? Eu quero vender mais. Não importa o supermercado, eu quero vender os meus produtos. Então, como que você, varejo, também vai me ajudar a vender? A indústria, ela tem essa verba para fornecer para esse varejo, para ela poder fomentar a venda no chão de loja, no PDV. Agora, para quem que ela vai fornecer essa verba? Para quem negociar, né? Para quem pedir, né? Mais até do que isso, para quem tiver estruturado óbvio. minimamente, para quem entende que, cara, eu tenho aqui vários pontos de exposição, onde aqui eu consigo aumentar a venda do seu produto, onde aqui eu consigo trabalhar a sua marca, destacar a sua marca, agregar esse valor à sua marca. E tudo isso daí para a indústria, quando pega e vê esse varejo estruturado, e não importa o tamanho, ela vai investir. Cada um na sua proporção, cada varejo na sua proporção. Agora, como que o varejista menor pode fazer? Primeiro, ou ele busca conhecimento, tá? Hoje já temos aqui uma fonte de conhecimento, vai ser lançado o primeiro EAD pela própria equipe da SA Mais Trade, tá? Que mostra como esse varejo, o pequeno, ele pode estruturar a sua área de trade marketing. Esse EAD é disponível, então, em breve. Isso, agora É no final do mês é uma novidade, né? Então. Que não estou aqui, né, depois a gente pode até falar um pouco melhor sobre isso, mas vai ser o primeiro curso que fala uma linguagem do varejista. Ensinando ele a praticar o trade marketing. Ensinando ele a desenvolver dentro da loja dele o trade marketing. O profissional, né? Uma formação de um profissional. Uhum. Então, nesse EAD, no caso, tem professores que são varejistas, donos de varejo, e tem diretores de trade marketing também, que já vem executando aí há muitos anos, né, dentro de varejos, grandes varejos, médio varejo. E também tem professores, diretores de indústria, onde ali você tem uma visão, falando, olha, varejista, o que você precisa para estruturar o seu departamento de trade marketing? Está aqui a visão da indústria, está aqui a visão do varejo. Tá? Então, é um curso bem interessante, porque ele fala a linguagem do varejista, tanto pela indústria como pelo próprio varejista. Mas a questão é, o varejo, seja ele pequeno, médio ou grande, primeiro de tudo, nem vamos falar dos grandes, né? Vamos falar dos pequenos e médios. Ele precisa se estruturar, buscando conhecimento, tá? Daí ele pode ser através de cursos, através de exemplos até que existe por aí, de outros varejos, como eles vêm atuando. Então, primeiro, buscando conhecimento. Segundo, criando uma gestão de fato. Como que ele pode criar essa gestão? Mais uma vez, buscando conhecimento, ou através de empresas que os auxiliam. Pode ser agências, né? Tem agências de trade marketing também, porque a agência de trade marketing, ela vai desde a negociação, formatação de um JBP, negociação com a indústria, entender quais são os ativos dentro da loja para poder, né, destacar todas essas marcas, os produtos que a indústria vai lá e investe, e ela quer esse retorno, né? Ela quer esse varejo mais estruturado para poder fornecer o retorno do que ela está investindo. Tá? Então, sim, ele pode ter, ele precisa estar bem estruturado. Ele pode começar, é um assunto que está em alta agora, né? Todo mundo está falando de trade marketing. Todo mundo que ainda não pratica, a gente tem um dado até na SA que a gente fala muito. Hoje, mais ou menos 85% dos varejistas ainda não tem um departamento de trade marketing estruturado. 85%. 85%.
é bem Pouquíssimos significativo. têm, né? Aham. Exato, Mas pouquíssimos por que têm. existe, Gabi, isso? Essa pergunta que eu te fiz é por isso, porque os clientes de faturamento 500 mil, 1 milhão, o pequeno e o médio, eles acham que não é, que é só pro grande. Então, mas não é. O primeiro de tudo. Que bom, ele então se estamos estruturar. aqui para dar uma boa notícia, você também pode. O primeiro de tudo é ele se estruturar internamente, ou criando um departamento, ou um marketing mais estratégico, ou um comercial mais estratégico. Então, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa entender quais são os custos que ele tem, quais são os ativos que ele tem no PDV ou no digital, que seja, porque hoje, né, estamos digitais o tempo inteiro, a maior parte do tempo aí do nosso dia a gente está digital, e a partir daí é executar. E né? aí, então, essa parte de executar, porque é tudo lindo, né? Ter a ideia, falar que vai fazer. Emerson, como é Isso. que é para garantir essa execução? Então, é até engraçado, né? Como que os propósitos se unem. Porque você começou falando sobre ajudar um empresário com as dificuldades. Porque eu vejo que dentro da consultoria tudo começa com a mentalidade. Porque, como a gente falou, não, é possível, é para mim. E quando um empresário está passando por dificuldades, né? Que você falou, nossa, ele estava com dívidas. E isso vai desestruturando toda a cadeia da pessoa. Isso Porque começa é muito, né? demais, começa a influenciar dentro da família, começa a influenciar no casamento, começa a influenciar com os colaboradores, e aquele estresse só vai diminuindo o rendimento dele. E aí, quando a gente chega com algum tipo de solução, que talvez seria somente um direcionamento, né, às vezes um conhecimento, como você falou, às vezes uma ferramenta, isso daí muda o game, porque ele consegue enxergar que é possível. Então, a mentalidade, ela ajuda demais a você buscar novos caminhos. E vocês falaram bastante sobre estratégia, sobre, né, um planejamento, mas tipo assim, o que é uma estratégia no final das contas? Porque quando a gente chega em um supermercado, você pergunta assim, cara, qual é a sua estratégia? Ah, não sei. Então assim, estratégia nada mais é do que ter um planejamento com planos de ações através de alguns objetivos que você define para o teu negócio. E aí você vai ter as etapas que você tem que seguir para chegar naquele objetivo. Isso é um planejamento, de uma forma muito simples, muito didática e muito direta. Ótimo, é isso que a gente quer, como é na prática. Exato, como é na prática. Porque a gente chega assim, ó, vamos montar um planejamento de marketing? Ok, qual é o meu objetivo com o marketing? É ser mais visto? É ser mais lembrado? Aumentar é vender mais? faturamento? Aumentar faturamento? Aumentar ticket médio? Aumentar a qualidade do produto, do serviço, do atendimento? Tudo depende do qual é o seu objetivo. E aí a gente precisa montar esses objetivos não só no marketing, mas em todas as áreas. No comercial, dentro do estoque, né, dentro do financeiro, que é muito importante também. Então, criar os objetivos, criar os planos de ações e executar. E aí a gente entra nessa parte da execução. Porque assim, depois que eu crio o planejamento, é aí que eu vou ir para a execução. Muitas vezes acontece ao contrário. Primeiro eu vou para a execução e não tenho planejamento. E aí, no meio do caminho, o que eu tenho que fazer? Mudar a rota. Porque eu não tive um planejamento e aí logo a gente se perdeu. Então, eu acho que o primeiro passo de uma boa execução vem de um bom planejamento. E o bom planejamento vem através de objetivos, tarefas e atividades que você precisa executar. Então, dentro da consultoria, né, como que a gente consegue melhorar a execução? Através desse planejamento muito bem estruturado. E aí sim, eu preciso de ferramentas para conseguir levantar dados. Porque a execução depende de indicadores. Então, tudo que eu criar dentro de qualquer área do supermercado, de qualquer empresa, faturamento, indicador, um dos indicadores pode ser venda. Mas aí eu tenho dentro do marketing. Qual é o meu indicador dentro do marketing para saber se essa ação está funcionando? Você até perguntou para a Bruna, mas como eu sei que a moto não é tão efetiva quanto a mochila? Indicador. Mas quais indicadores que eu vou medir? Então, dentro do planejamento, eu já tenho que definir quais os indicadores que eu vou seguir. Então, se eu quero aumentar a venda, vou seguir venda. Se eu quero aumentar a quantidade de clientes, vou analisar o quanto cliente eu tive num mês, quanto cliente eu tive em outro. Quero analisar lucro. Então, vou analisar o lucro do final do mês. Então, eu vou criando esses indicadores.
E na execução é a mesma coisa. Então, por exemplo, criei uma estratégia de trade, né? Então, criei que nós teremos aqui uma ponta de gôndola preparada para essa marca que nós negociamos e ela vai estar ali durante X tempo. Quem vai ser a pessoa responsável? Qual é o padrão que essa pessoa vai ter que seguir? Ela está treinada, qualificada para fazer isso? Eu vou ter algum tipo de monitoramento baseado nisso que a gente vai aplicar? Tudo isso é dentro do planejamento, antes da execução, entendeu? E aí, através desses indicadores, desses números, aí sim eu vou conseguir ter a clareza, né? Existem sistemas que ajudam dentro dessa área de indicador, de análise e tudo mais, né? Eu uso uma plataforma minha para gestão de processo. Então, tipo assim, quais as atividades que precisam executar? Né? Porque no dia a dia, como vocês comentaram, o dono, ele recebe nota, ele paga boleto, ele faz preço, ele compra e ele faz tudo. É um bombril, né? Multiuso. Multiuso. Só que, como é que você faz para sair da operação e começar a distribuir essas atividades para que as coisas funcionem? Muitas pessoas falam, tem checklist, tem, sei lá, algum outro tipo de mecanismo. Hoje eu uso uma plataforma de checklist que eu criei, que é justamente para gerenciar. Eu crio um modelo padrão através de uma plataforma e aí a gente vai seguindo. É um modelo que facilita demais. Porque, por exemplo, no trade, se você coloca qual vai ser a ação, eu já defino dentro do checklist e todos os dias aquela pessoa tem que executar, tem que me mandar foto, tem que mandar a forma que tá e eu analiso. Só que eu não preciso ir lá e lembrar de fazer, de checar e de avaliar, né? A própria plataforma vai me lembrar e vai notificar a pessoa, olha, você tem que fazer tal coisa. Então, são mecanismos, né? Existem vários tipos de mecanismos, mas o primeiro passo vem do planejar. E aí, como ela consegue medir os resultados? Pelos indicadores. Pelos indicadores. Que daí vem, normalmente, de sistema. Né? Você, no BI, um RP, uma plataforma, depende... Excel, tem muita gente que usa Excel ainda. Fazer um adendo interessante. Aproveitando o gancho aqui do Emerson, o trade não existe sem execução, né? Sem execução. Ele é o sellout na veia. É venda. Então, o que todo mundo quer? A indústria quer vender, o varejo quer vender e o cliente, ele quer comprar o que é de mais necessário, o que é objeto de desejo dele, por aí vai. Lembrando também que até o que a Bruna falou, você está sempre com foco no shopper, né, no consumidor, aquele que está comprando ali. Mas para que tudo isso dê certo, você segue ali uma série de... É um processo. Né? Então, muitas vezes, Emerson, sem uma tecnologia, às vezes até para poder acompanhar esse processo, toda a execução, cara, fica muito difícil ser tudo num sistema de Excel ou num papel... não fica estruturado, parece que não tem uma cara de gestão. Então, assim, as tecnologias são fundamentais para um trade estratégico, tá? Porque elas vão nos mostrar dados, quem é o shopper, tá? Quem é o shopper? Em cima disso, eu vou ser muito mais estratégica para a indústria. Então, quem é meu consumidor? Quem é meu cliente? Quais são... Cara, o que ele compra? O que ele compra junto com essa... Qual que é a cesta de produtos dele? E aí são os CRMs, né? Pelo CRM ele consegue exatamente mapear quem é o cliente dele, o que o cliente quer comprar, porque você tem que vender o que a pessoa quer comprar, né? Exatamente. E mais além disso, você cria estratégias no chão de loja para você também poder, de repente, trabalhar aumento de ticket médio dessa loja. Mas tudo isso sem dados, sem informação, toda execução, entendeu? Sem alguma coisa que controle, como um checklist, por exemplo, fica algo muito fácil de se perder, é muito fácil de não ser estratégico. E assim, falando de informações, né, o processo ele é extremamente importante para garantir a qualidade da informação. Porque muitas vezes a gente começa a trabalhar baseado em uma informação e essa informação está distorcida por falta de um processo bem executado. Então, quando a gente fala, né, de CRM, fala de dados de empresa, a gente precisa garantir, porque a Mix é exatamente isso, né? Garantir a informação que está lá. Porque muitas vezes a informação está lá,
mas nem sempre essa informação é confiável. Como a gente vê que é tudo alinhado, né, Emerson? Porque tributação está ligada até ao trade marketing, gente. Porque como fazer a nota de bonificação, vale a pena fazer a nota de... Como tem que ser isso aí? Quando a gente desenha a campanha, tem muito isso. Né? Então, o comercial, né, o trade vai negociar. Ah, tá bom, você vai receber... Como que eu vou receber essa verba? Eu vou receber em produto? E aí entra muito a execução. Eu tenho depósito para receber esse produto? Essa tributação, como que vem essa nota? Como que eu recebo? Porque não é uma compra só. Como que eu vou receber isso? Então, se ele não tiver estruturado, ele vai recebendo... O cadastro tem que estar correto, né? O cadastro tem que estar correto, com certeza. E assim, o time inteiro tem que estar alinhado com isso, né? Porque não só o cadastro, mas como você falou, o comercial, financeiro, a operação, todo mundo vai ter que estar envolvido. E parte do cadastro, parte da informação. Se a informação que eu tenho, ela é distorcida, ela não é confiável, a minha ação pode ser distorcida, pode ser não confiável. E aí eu tenho problemas de resultado. E às vezes fala assim, mas a campanha não funcionou. Não é. Foi a falta de planejamento, a falta de execução, a falta de estruturação dos processos te fizeram não ter o resultado esperado. Então, analisar os dados, é importantíssimo garantir que os dados, que os números sejam genuínos, verdadeiros. Com certeza. Porque senão o resultado não vai ser o esperado, o desejado, o planejado. Perfeito, é isso aí. E eu vejo que às vezes eles têm esse acesso, mas eles não sabem que têm esse acesso a esses dados. Ou não têm o conhecimento desse... eu tenho um sistema que tem tudo, mas eu não sei mexer. Ou não sei o que fazer com esses mas dados. Essa, sim, é uma coisa muito importante da gente bater. Peçam, gente, quem tem Mix Fiscal, entre em contato com a gente. Usa aí a busca, que a gente está aqui à disposição. Isso, exato. A gente tem suporte, treinamento né? ilimitado. Pede, pergunta, liga, manda e-mail. Né? O pessoal do sistema usa o sistema, não sabe, pede treinamento, não é? Posso aproveitar e fazer aqui uma publicidade maravilhosa? Iria comentar, viu, gente? Eu acho, tá? Agora é minha opinião. Eu conheço o Novo Mix, tá? Conheço a ferramenta. É uma ferramenta muito valiosa até para quem trabalha com trade market, tá? Devido às informações, aos dados que a gente pode, ao nível de informação que a gente pode extrair de tudo que vocês têm no sistema de vocês. Tá? Legal, não sou eu que estou falando, mas eu assino embaixo. Porque não vai resolver só uma questão do supermercadista. Né? A gente consegue extrair outros tipos de informação também que o Mix também pode nos fornecer. Né? Eu sendo supermercadista, analisando consultor, além de tudo estar integrado. Depois de fazer toda essa estratégia, montar planejamento, fazer funcionar, se perder dinheiro com um imposto errado, com um cadastro errado, com nota errada do fornecedor, que isso acontece demais, infelizmente, e depois você ser autuado ou correr o risco não vale a pena, né? Não vale a pena. O baita esforço que a pessoa fez ali para ter uma operação de sucesso, perder isso no final por conta de um cadastro, não dá, né? Mas o que eu ia falar, comentar com o que vocês estão falando, né? Sobre começar pela mentalidade mesmo, porque é muito engraçado. Tipo, eu trabalhei muitos anos em uma empresa de software. E aí, a minha formação é em ciência da computação. Então, eu entendo bastante parte de informática e tudo mais. O menino do TI, né? Eu era o cara do menino do TI. E é engraçado que as pessoas confundem. Traz celular pra mim e falam, não é isso. Não, mas o menino do TI sabe mexer em tudo. Não é isso. É isso também. A geladeira da minha mãe, não é isso. Você não é do TI, por que você não está resolvendo isso pra mim? É muito isso. Formatar o notebook. Mas o que eu ia falar é assim, a parte da mentalidade, porque assim, muitos donos de supermercado não querem mexer com o computador. E falam assim, não, meu negócio não é computador. E aí... E não é mesmo, tá? E não é mesmo. E não é, porque quem mas... é empresário do varejo... Mas só que a importância de entender sobre tecnologia é extremamente importante no negócio. Porque a partir do momento que o seu negócio pode ser transformado através de dados, e os dados são passados através de tecnologia, você precisa dominar sobre isso. Porque é isso que vai mudar o game.
A gente está falando aqui sobre dados. Emerson, mas se não quiser dominar, pode contratar empresas que Pode, dominam. perfeito. pode. Né? Claro. Porque, por exemplo, gente, quem domina de tributação? Mas Pouquíssimas então, o que eu tô pessoas, querendo mas não dizer- precisa dominar. Não precisa chama a gente. dominar. Mas a pessoa precisa abrir a mente para mostrar que Entender O o que sistema precisa. é importante. aham. a tecnologia é importante. Existem mecanismos que vão me auxiliar. Então, por exemplo, se ele tem o mix fiscal, ele precisa dominar, usar a ferramenta. E se não souber, a gente tem um Ensina. programa aqui maravilhoso. Esse programa era apenas para alguns clientes VIPs, e a gente acabou abrindo por perceber a necessidade de todos eles. É um programa chamado QCZ, Consultoria QCZ. Queima de caixa zero. A gente já falou que os nossos nomes aqui não são em inglês, a gente não fala de hub, a gente fala de parceria. É direto. Queima de caixa zero. Então, assim, a pessoa tem a plataforma da Mix Fiscal, tem o treinamento, sabe usar, mas a gente sabe... Gente, são mais de 4 mil clientes hoje simultaneamente. Ao longo dos anos foram mais de 10 mil clientes. Então, a gente sabe que fornecedor manda nota errada. Então, o supermercadista, ele perde dinheiro não só com impostos pagos a mais pelo fisco, mas ele perde dinheiro com nota de fornecedor errada, ele perde dinheiro em vendendo com precificação errada, ele perde dinheiro com risco assumido, ele deixa dinheiro na mesa. Então, a gente tem esse programa, Queima de Caixa Zero, onde o nosso especialista, o nosso consultor, ele vai lá dentro do supermercado virtualmente, porque hoje a tecnologia nos permite isso. Então, o nosso especialista, ele fecha todas as torneirinhas de vazamento, de perda de dinheiro. Então, ele faz e a equipe do supermercadista olha. Como a gente falou, o supermercadista não precisa entender, mas ele tem que saber o que a equipe precisa fazer. Então, o nosso especialista, ele faz e a equipe aprende. Depois ele faz junto com a equipe. Depois ele faz e a equipe olha. E aí a gente tem, assim, um retorno maravilhoso de que a gente fecha as torneirinhas e zera a queima de caixa, de perder dinheiro, com impostos pagos a mais, com nota do fornecedor errada. É só chamar, gente. Precisa só chamar. A gente está aqui à disposição, né? É isso, a gente está à disposição. Então, o pessoal tem a tecnologia, usa, né? Usa. Essa é a cultura que você precisa aplicar na sua empresa. Que é use a tecnologia, use e abuse, como você comentou. Se não sabe, né? E se não sabe, Contrate quem exatamente. Contrate quem vai Essa executar. auxílio, né, para quem sabe. Então, acho que a parte da tecnologia, assim, me ajudou muito nesse olhar de entender que a tecnologia faz parte, é importante. Preciso saber extrair o melhor dela, porque não adianta a gente ter um baita sistema, uma baita ferramenta, mas não saber extrair o melhor. E através do extrair o melhor, saber usar os dados que elas nos dão. Então, como vocês falaram, o CRM, ela vai trazer um monte de coisa para você. Vai trazer o perfil de consumo, onde ela mora, o horário que ela vem na loja. Mas o que eu faço com tudo isso, né? Então, saber utilizar da melhor maneira vai te gerar muito mais resultado. E eu acredito que a tecnologia ela é muito democrática nesse sentido, né? Porque eu vejo assim, os nossos clientes pequenos, eles conseguem ter acesso a informações que são muito importantes, que antes só grandes tinham acesso. Mas hoje todo mundo tem. Então, olha, eu tenho um treinamento, eu tenho um suporte de uma empresa como a Mix Fiscal, eu sou um cliente pequeno, mas eu tenho esse mesmo acesso como um cliente grande. Então, ela é muito democrática nesse sentido, né? Pro pequeno, né? Ela traz essa acessibilidade, eu acredito, para as empresas, né? A gente está... Tá muito barato, né? Tá muito barato hoje você extrair, você ter informação. Eu acho que a maior dificuldade é você saber como utilizar essa informação, né? Você tirar de um dado, não ser só um dado, mas de fato ser uma informação onde ali você vai gerar dinheiro, tá? Então, o mais difícil é você interpretar tudo isso. Agora tá muito acessível. Carol, aí se for entrar nisso... Bom, eu estou aqui ao lado de pessoas, né, de empresas de grande valor, e eu sei o quanto vocês ajudam os varejistas. Cara, você não sabe fazer, eu faço. Você não tem condição de pagar uma tecnologia que vai te fornecer
N tipo de informações que só vai te ajudar a crescer, tá aqui. Eu tenho essa tecnologia, entendeu? Que eu cuido do processo, eu cuido das informações fiscais, de produtos, né? Informações financeiras e por aí vai. Então, assim, o que o varejista está perdendo tempo com o quê? Entendeu? E outra coisa, hoje a informação está aí, né? Por exemplo, o tanto de material que a gente grava, que a gente disponibiliza, aulas que a gente coloca na internet sobre tudo. Precificação, coletor de dados, como fazer estoque. Ai, gente, é tanto assunto, como ensinando a emitir nota de perda, ensinando sobre açougue, ensinando sobre hortifruti, sobre transformar a perda em lucro, né? Como fazer isso com minimamente processados, enfim. Ensinando sobre aluguel de equipamentos, né? Quanto é viável, quanto é muito melhor, de repente, você alugar do que você investir ali um grande aporte em empilhadeira ou em self-checkout, ou enfim. Então, são N possibilidades, são N estratégias que a gente ensina. A gente está sempre em volta com parceiros sentados à mesa, a gente está sempre trazendo para cá. Então, a informação está aí disponível, né? Esse é o segredo do crescimento, né? De, assim, um grande crescimento. E assim, o pequeno varejo, ele quer crescer. Ele quer crescer. Então, hoje está acessível. Não sabe como fazer? Busque profissionais que vão te ajudar a crescer. Hoje ele é obrigado a crescer, Gabi. Não dá mais. Não dá mais para ser. Ou ele cresce, ou ele... E crescer dói, gente. Crescer dói, mas é necessário. Mas precisa de tecnologia. Exatamente. Sem tecnologia, ele não vai saber para onde está vazando, né? Exatamente. Não vai saber fechar as torneirinhas. Não vai saber ser estratégico, não vai conhecer o seu cliente. Então, e aí? Se ele minimamente não conhece seu cliente, como é que ele vai ser estratégico? E eu acho que uma coisa interessante também é o supermercadista entender que a tecnologia não é um gasto, que não é mais uma conta, mas é um investimento que vai trazer tanto, mas tanto. A importância, né, da gente se cercar de pessoas que tenham informações e que possam compartilhar. Então, acho que isso a somatória aqui dessa mesa. É tipo assim, toda a expertise que cada um tem, que já buscou em vários lugares que dão certo, já viu que dá errado, traz, compila e monta uma metodologia, monta, né, um direcionamento, que é isso que a gente está fazendo aqui. Bom, vou passar aqui meu LinkedIn, né, que é minha rede social aí mais profissional. Meu LinkedIn é Gabriela Jardim. Se você quer saber mais sobre trade marketing, CRM, como montar ativos aí dentro da sua loja, buscar conhecimento de trade marketing, né? Pode me chamar que eu faço questão aí de receber vocês, de atender vocês. Obrigada. Então, se você está à procura aí de uma agência de marketing que seja mais ativa dentro da estruturação do seu departamento, né, mas que seja criativa de acordo com a sua realidade dentro do supermercado, nós somos a Realtar Marketing. Pode nos seguir lá no Instagram, né, Realtar MKT, ou no nosso site também, Realtar MKT. Nós somos especialistas em supermercado e nós fazemos um marketing, estruturamos o seu departamento e trazemos não somente ideias, mas ideias funcionais, estratégias que realmente funcionem para o seu departamento, que tragam resultados, né, que tragam um marketing aí, que traga resultado, um marketing efetivo na sua loja. Se você está cansado dos processos não rodarem na sua loja, você não tem procedimentos padronizados aí, e não sabe como fazer com que a sua equipe se engaje e execute o que precisa, então você pode me seguir, procurar. Eu sou mestre de supermercados, eu ajudo você a organizar os processos e a ter mais resultados através da organização. Também sou CEO da empresa Check Business, uma plataforma de gestão empresarial através de checklists inteligentes. Então, se você quer saber mais, me segue lá, @emersonaugusto.ms. Tenho também o canal no YouTube que eu passo várias dicas. Então é isso, obrigado. E você que é supermercadista, está no lucro real, com certeza você pagou muito mais impostos do que você precisaria. E a gente tem uma oportunidade inédita para você, que é o diagnóstico fiscal da Mix Fiscal. A gente vai recuperar todo esse dinheiro para você e colocar ele de volta no seu bolso, em dinheiro. Isso mesmo que você ouviu, o fisco deposita em dinheiro na sua conta, sem nenhum questionamento, com toda a segurança e garantia que só a Mix Fiscal pode dar.
claro, você fala com a gente e a gente vai agilizar tudo tintim por tintim para você. Fechou. É isso! Aê, foi muito bom. Deu certo.